Viva São João! A festa está linda! Quando falamos sobre festas juninas, geralmente pensamos em comidas típicas, quadrilhas, fogueiras. Mas para os nossos pais e os nossos avós, o mês de junho era muito mais do que festa junina. Era um período cercado por crenças, simpatias, brincadeiras e costumes que faziam parte das comunidades. Muitas dessas tradições desapareceram completamente. Outras foram modificadas, adaptadas. Outras ainda sobrevivem apenas na memória de quem viveu aqueles tempos. Nesse documentário vamos recordar alguns dos costumes juninos mais curiosos e também populares que marcaram as gerações dos brasileiros. Começando a falar das fogueiras de São João. Poucos símbolos representam tanto o mês de junho quanto as fogueiras de São João. Em muitas comunidades do interior, a fogueira era aguardada durante todo o ano. Semanas antes da festa, vizinhos, amigos, familiares, todo mundo ajudava a juntar lenha, galhos, troncos para construir a grande fogueira da comunidade. Em alguns lugares havia um local tradicional onde era montada todos os anos a fogueira, repetindo essa tradição que passava ano após ano. Para as crianças, acompanhar o crescimento da pilha de lenha fazia parte da expectativa. Cada pedaço de lenha, cada torra acrescentada parecia aproximar um pouco mais da tão esperada Noite de São João. Em muitas regiões do Brasil, era comum que cada família montasse a sua própria fogueira. Havia até mesmo competição, reunindo parentes, amigos ao redor do fogo. Mas, independentemente do tamanho ou da forma da celebração, a fogueira ocupava o centro da festa. Era ao redor dela que as pessoas conversavam, cantavam, contavam histórias, assavam alimentos, soltavam fogos e, é claro, o principal, trocando afetos e experiências ao frio das noites do mês de junho. Hoje as fogueiras ainda fazem parte das festas juninas, mas em muitos lugares elas se tornaram menores ou desapareceram completamente, devido às mudanças nos costumes, à urbanização e também à preocupação com a segurança. Hoje em dia já é comum a fogueira inclusive ser iluminada por LED, envolta em plástico avermelhado, dando características de fogo. Mas infelizmente hoje podemos chamar de fogueira fake. Para quem viveu essa época, porém, basta o cheiro da fumaça, o estampido da madeira queimando para trazer de volta lembranças que parecem nunca ter desaparecido. Andar sobre as brasas. Um costume que hoje parece até mesmo inacreditável, absurdo, era atravessar o caminho de brasas deixado pela fogueira, literalmente caminhar sobre as brasas. Isso deveria ser feito à meia-noite, quando o fogo já havia queimado quase toda a madeira. As brasas então eram espalhadas, formando uma espécie de tapete vermelho colorido e luminoso, brilhante no chão. Muitas pessoas acreditavam que caminhando com uma certa velocidade, principalmente fé e coragem, é claro, não sofreriam queimaduras, não se queimavam os pés. Por outro lado, caso não tivessem fé o suficiente, ou mesmo se fosse feito antes da meia-noite, sofreriam as consequências. Em algumas regiões, o ato era visto como demonstração de devoção religiosa, em outras, como uma tradição de coragem e superação. Atualmente, esse costume desapareceu por motivos de segurança. Comenta aí, você já pisou sobre as brasas de uma fogueira? Eu já! Os balões de São João. Durante décadas, o céu do mês de junho era iluminado por balões de papel colorido, construídos artesanalmente. Eles eram lançados durante as festas e podiam subir a grandes alturas. Para muitas crianças, aquilo era um espetáculo de cor, de luz, algo fascinante de se ver. Porém, os incêndios provocados por balões levaram à proibição da prática e o seu desaparecimento em grande parte do país. Aliás, se existe ainda esse costume no seu lugar, comenta aqui. Agora vamos falar de simpatia. Você é supersticioso? Além das fogueiras, dos fogos e das festas, o mês de junho também é conhecido pelas simpatias. Para muitas pessoas, especialmente os jovens, as noites juninas eram cercadas de mistério, curiosidade, esperança, a
Acreditavam-se que, nesse período, possuía algo especial capaz de revelar segredos sobre o futuro, o amor e até mesmo a sorte nos meses seguintes. Uma das simpatias mais conhecidas era a da faca cravada na bananeira. Na véspera de São João, uma faca era cravada no tronco da bananeira e permanecia ali durante toda a noite. Na manhã seguinte, observava-se as marcas formadas pela seiva da planta. As pessoas acreditavam que as formas da letra indicava a inicial do nome do futuro namorado, namorada, esposo ou esposa. Aliás, vamos deixar o estúdio, vamos na prática, vamos a campo fazer essa experiência? Olha, gente, hoje a gente tá aqui na calada da noite, armado, né, porque é perigoso, né, Lucas? Você já vai entender para que é essas facas aqui. O Lucas com certeza não sabe, mas eu precisava de uma cobaia, afinal de contas, hoje, sabe o que nós vamos fazer, Lucas? Você nem imagina, né? Não. A gente vai cravar uma faca aqui no caule dessa bananeira, tá? É uma simpatia que antigamente o pessoal fazia para descobrir o nome da namorada. Vou descobrir. Hoje a gente vai saber a inicial da namorada do Lucas. Não vai ter jeito, né? E é claro que eu trouxe ele porque eu sou casado e apanhar da patroa, né? Eu não posso trouxer as facas para ele aqui, né? Fazendo uma pequena pausa na edição, quero dizer que a ideia era fazermos o vídeo completo em campo, ou seja, fincamos as facas na bananeira à noite e a ideia era, no dia seguinte, verificar o resultado e terminar o vídeo. Porém, o dia amanheceu chovendo, chovendo e chovendo. Choveu durante todo o dia. Então, eu acabei indo sozinho e busquei as 3 facas. E vejam o resultado. A faca do Cabo Branco não teve nada, marca nenhuma. A outra faca menor também não apresentou nenhum tipo de marca. Apenas a faca mais velha que deixou algum tipo de marca. Tudo bem, vamos ser justos, não é dia de Santo Antônio, não é dia de São João, foi uma experiência, talvez tenha chovido demais, ou talvez porque o Lucas que fincou a faca deveria ter sido ele a retirar. Quais são os fatores? Não sabemos ao certo, mas as marcas que deixaram na faca são essas. Verifique com os seus próprios olhos. Quem sabe, se o tempo permitir, no dia certo a gente faça o vídeo certinho, da maneira correta. O Lucas colocando a faca no anoitecer e retirando ao amanhecer. Veremos. Se a gente for, com certeza virá vídeo em nosso canal. Outra simpatia bastante popular utilizava apenas uma vela e uma tigela de água. Em um ambiente iluminado apenas pela chama da vela, deixava-se a cera derretida pingar lentamente sobre a água fria. Assim que tocava a superfície, a cera endurecia e formava figuras inesperadas. Algumas pessoas procuravam enxergar corações, flores, alianças ou até mesmo letras iniciais de nomes. Outras tentavam interpretar os formatos como sinais do que estaria por vir. Mais do que uma tentativa de adivinhar o futuro, a simpatia também costumava reunir familiares, amigos ao redor da mesa, que observavam as figuras e discutiam o que elas poderiam estar dizendo. Aliás, eu também fiz essa experiência, mas não deu muito certo assim. Talvez porque não seja noite de São João, ou talvez porque não tenha feito a luz de vela. Outra simpatia é a da clara de ovo na água. Na noite de São João, colocava-se a clara de ovo em um recipiente transparente com água. Deixava-se tudo repousar durante a madrugada. Na manhã seguinte, a clara formava desenhos delicados e surpreendentes que eram observados com muita atenção. Dependendo da interpretação, aquelas formas poderiam indicar prosperidade, sucesso, mudanças muito importantes sobre os acontecimentos futuros, ou o contrário também. Olha, o que poucas pessoas sabem é que esse costume possui uma ligação muito antiga com a Europa. Em diversas regiões do norte da Itália, por exemplo, existe uma tradição muito comum chamada Barca di San Pietro, ou traduzindo, Barca de São Pedro. E como você já deve imaginar, não era feito na noite de São João como aqui no Brasil, mas sim, também no mês de junho, na véspera do dia de São Pedro. Ao amanhecer, as formas criadas pela clara lembram a vela do barco. Por isso, Barca de São Pedro.
Os agricultores observavam essas figuras para tentar prever como seria o restante do ano, se haveria chuvas, colheitas, se as chuvas seriam favoráveis ou não, se haveriam tempos difíceis pela frente ou tempos de prosperidade. Ao longo das gerações, tradições trazidas pelos imigrantes europeus acabaram se misturando aos costumes brasileiros. Em muitos casos, práticas que originalmente serviam para prever o clima, colheita, dinheiro passaram a ser associadas ao amor, como brasileiro, só love. Dessa forma, algumas simpatias realizadas durante as festas juninas carregam até hoje influências que atravessaram o oceano junto com os primeiros imigrantes. Atualmente, essas práticas são cada vez mais raras. E é claro que eu também queria fazer essa experiência. Só que, como eu nunca tinha feito antes, eu vou confessar para vocês que eu não coloquei só clara, não. Eu coloquei ovo e tudo dentro de uma jarra com água. Eu não sei se foi por conta disso, ou talvez porque não é véspera de São João, ou ainda porque eu fiz apenas como título do experimento, mas, bom, não dá para chamar isso de barquinha de São Pedro, eu acho, né? Bom, se fosse interpretado de acordo com os europeus, eu não teria boas sortes pela frente, não. Mas me ajude a quebrar o encanto, a romper com esse mal. Sabe como? Se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário e fortalecendo o nosso canal, hein? Eu conto com a sua ajuda para quebrar esta corrente. As visitas entre famílias. Em muitas comunidades do interior, a festa não acontecia apenas em um local. As famílias caminhavam durante a noite, visitando outras famílias, vizinhos, parentes, amigos. Era comum passar de uma fogueira para outra, compartilhar alimentos, bebidas, histórias, permanecer por horas conversando. Esses encontros fortaleciam os laços entre as comunidades, transformavam a noite de São João em um grande evento coletivo. Com o passar dos anos, o crescimento das cidades, as mudanças nas rotinas, isso reduziu bastante. Fogos de artifício, bombinhas, traques, estalinhos, busca-pés, rojões, tudo isso fez parte das tradições do mês de junho tempos atrás. O barulho dos fogos era ouvido durante semanas. Muitas dessas brincadeiras diminuíram devido ao risco de acidentes e também as leis municipais, sempre com uma preocupação crescente com crianças, idosos e também animais. A propósito, o que você acha disso? Deixe o seu comentário. Os costumes juninos sempre foram muito mais do que simples festas. Eles representavam encontros, crenças, tradições familiares e formas de convivência que ajudavam a fortalecer as comunidades. Algumas dessas práticas desapareceram por razões de segurança. Outras foram abandonadas pelas mudanças de hábitos nessa vida moderna. Mas todas elas permanecem como parte importante da memória cultural brasileira. E talvez a melhor maneira de mantê-la viva hoje seja justamente recordar e repassar às futuras gerações. Repassar essas histórias, experiências, lembranças das pessoas que viveram esse tempo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, nos dê aquela forcinha, deixe o seu comentário, é muito importante. É claro, o seu joinha e até o próximo vídeo.